No palco, onde as luzes brilham e os aplausos ressoam, o público muitas vezes espera pelos momentos gloriosos da música. Mas às vezes, esse mesmo lugar se torna a trágica estação final das estrelas mais brilhantes. Não nos bastidores, não em silêncio, mas diretamente diante dos olhos de milhares de pessoas vibrantes. Esses artistas desabaram, subitamente, cruelmente e inesquecivelmente. A morte chegou no meio da melodia, no meio da nota, quando seus corações ainda ardiam de paixão. Essas histórias não só nos fazem estremecer de espanto, mas também nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida. Eles viveram e morreram pela arte, e seu último momento ficou gravado profundamente na memória do público, tornando-se uma cicatriz que nunca se apaga. Hoje vamos relembrar os 7 artistas que morreram diretamente no palco. Nomes que a Europa e o mundo inteiro amaram, desde a lenda do metal, o rei do R&B, até a promissora jovem estrela. Cada morte é uma história ao mesmo tempo dilacerante e lendária, que mergulha repentinamente à luz do palco numa escuridão inesperada. Dimebag Darrell, a lenda da guitarra do Pantera, um símbolo imortal do gênero metal. Ele entregava performances selvagens. Cada riff era como um trovão que fazia a plateia explodir. Mas foi justamente o palco onde ele brilhou que se tornou seu trágico fim. Em 8 de dezembro de 2004, em Columbus, Ohio, um homem armado invadiu inesperadamente o palco no exato momento em que o Damage Plan havia começado sua apresentação. No caos, tiros foram disparados e Dimebag desabou diretamente diante dos olhos de seus fãs. Ele tinha apenas 38 anos no auge de sua carreira, mas foi privado de sua vida enquanto tocava música. Sua morte foi um choque que abalou o mundo do metal. Dimebag Darrell morreu no momento em que vivia plenamente sua paixão, deixando dor e um vazio insubstituível. Jackie Wilson o chamavam de Mr. Excitement, um artista capaz de fazer uma sala inteira vibrar com apenas uma nota ou um giro. Com sua voz potente e seus fascinantes passos de dança, Wilson foi, em sua época, considerado uma ponte entre o R&B, o soul e o pop, aproximando a música negra de uma audiência global. Cada vez que cantava, todo o palco parecia arder de entusiasmo e paixão. Mas na noite de 29 de setembro de 1975, durante um show em Cherry Hill, Nova Jersey, uma tragédia aconteceu. Enquanto cantava sua conhecida canção Lonely Teardrops, ele desabou inesperadamente. A princípio, o público pensou que era parte do espetáculo, já que Jack era conhecido por seu dramatismo. Mas o prolongado silêncio deixou clara a verdade. Ele havia sofrido um ataque cardíaco no palco. Jack Wilson não morreu naquela noite, mas entrou em um coma que durou 9 anos. O artista que uma vez brilhou sob os holofotes era agora apenas um corpo inerte em uma casa de repouso, até que faleceu em 1984. Essa morte não só pôs fim a uma carreira, mas também marcou um triste epílogo para uma era vibrante. E para o público, a imagem de Jack desabando enquanto cantava permanece na memória como uma canção inacabada para sempre. Leslie Harvey, o talentoso guitarrista da banda escocesa Stone the Crows, um artista cujo toque nas cordas fazia os ouvintes sentirem como se um raio os atravessasse a cada compasso. Ele tinha um estilo selvagem, cru, mas cativante, que deixava o público sem fôlego. Mas foi precisamente essa corrente que o levou ao seu trágico fim. Em 3 de maio de 1972, Harvey e sua banda se apresentaram em Swansea, país de Gales, para centenas de fãs entusiasmados. Quando ele se aproximou do microfone para cantar, ninguém imaginou que seria o momento fatídico. O microfone não estava aterrado, e ao tocá-lo, uma forte corrente elétrica atravessou diretamente seu corpo. Harvey desabou instantaneamente, seu corpo tremendo pelo terrível choque, diante dos olhos da plateia horrorizada. Ele tinha apenas 27 anos e estava no auge de sua carreira. Ironicamente, Harvey havia recusado anteriormente a oportunidade de se juntar ao Lynyrd Skynyrd, uma banda que mais tarde sofreria um catastrófico acidente de avião. Escapou do céu, mas perdeu a vida diretamente no palco, o lugar que mais amava. A morte de Leslie Harvey é um amargo lembrete de que, às vezes, a própria paixão pode se transformar em uma faca do destino.
Atsushi Sakurai, a voz inquietante e profunda do Buck-Cheek, a banda que marcou o J-Rock por mais de 3 décadas. No palco, ele não apenas cantava, mas parecia mergulhar em cada letra, cativando e estremecendo o público. Com seu estilo sombrio, romântico e dramático, Sakurai encarnava uma forma de arte que transcendia os limites da música. Em 19 de outubro de 2023, milhares de espectadores em Yokohama vivenciaram uma tragédia. Durante sua apresentação, Sakurai parou de repente, seu rosto se contorceu de dor e ele desabou no meio dos holofotes. O pânico se espalhou por toda a sala, enquanto ele era levado para os bastidores. Minutos depois, a terrível notícia foi divulgada. Atsushi Sakurai morreu aos 57 anos devido a uma hemorragia no tronco encefálico. Sua morte não só chocou os fãs japoneses, mas também silenciou toda a comunidade internacional do rock. Porque Sakurai não era uma estrela mainstream, ele era um ícone underground. Um artista que viveu nas sombras para criar sua própria luz. E quando ele desabou no palco, foi como um final fatídico, trágico, mas também poético, exatamente como ele havia vivido e cantado. Mark Sandman, a alma da banda Morphine, um artista único com um baixo de 2 cordas e uma voz incomumente profunda, que criou música esfumaçada, melancólica e cativante. Ele não buscava o glamour, mas construiu seu próprio mundo onde o rock se fundia com o jazz e sussurrava segredos sobre tristeza, amor e escuridão. Em 3 de julho de 1999, em Palestrina, Itália, enquanto o Morphine arrastava o público para seu espaço fantasmagórico, Sandman desabou inesperadamente. A princípio, muitos pensaram que era parte da performance, mas apenas alguns segundos depois, um silêncio terrível se espalhou por todo o palco. Sandman foi fulminado por um ataque cardíaco no meio do canto, aos 46 anos de idade. Sua morte chocou os fãs. Nenhum escândalo, nenhuma tragédia barulhenta. Apenas um artista que se dedicou por completo à música até que seu coração não pôde mais aguentar. Mark Sandman partiu em silêncio, mas esse silêncio ressoou enormemente e deixou um vazio difícil de preencher no mundo do rock alternativo. Ele não desapareceu, porque sua música permanece como uma suave escuridão que envolve e persegue todo aquele que a ouviu. Papa Wemba, o rei da música congolesa, que levou a música africana além das fronteiras para tocar os corações de ouvintes de todo o mundo. Com sua voz potente e seu cativante estilo de atuação, ele era tanto um símbolo cultural quanto o orgulho de todo um continente. Papa não apenas cantava, mas contava histórias do Congo com sua música, fundindo tradição com modernidade e criando ritmos que o mundo inteiro devia ouvir. Em 24 de abril de 2016, no Festival de Música FEMUA, em Abidjan, Costa do Marfim, Papa Wemba apareceu com sua habitual vestimenta elegante. Enquanto cantava apaixonadamente, ele desabou de repente no meio do palco. A banda continuou tocando alguns compassos a mais. O público pensou que era apenas uma parte inesperada do show. Mas não. O silêncio que se seguiu revelou a tragédia. Papa Wemba havia falecido diretamente no palco, aos 66 anos de idade. Sua morte não só deixou um vazio nos corações dos fãs africanos, mas também chocou a Europa e o mundo inteiro. Por décadas, Papa Wemba havia levado a música congolesa a festivais internacionais, tornando-a uma ponte cultural. E quando ele desabou no palco, não só pôs fim a uma gloriosa carreira, mas deixou um legado imortal. Música que transcende fronteiras e carrega o batimento cardíaco de todo um povo. Barbara Weldens, a jovem cantora francesa, um talento que mal alcançava o céu quando foi interrompido inesperadamente pelo destino. Ela tinha uma voz potente, um estilo simples, mas cativante, e frequentemente se apresentava descalça, como se quisesse se conectar diretamente com o chão e o público. A música de Bárbara era cheia de poesia e paixão, o que levou muitos a acreditar que ela se tornaria uma das próximas grandes vozes da França. Mas na noite de 19 de julho de 2017,
No Festival de Música de Gourdon, tudo terminou para sempre. Enquanto se apresentava em meio a luzes brilhantes e aplausos entusiasmados, Bárbara desabou de repente. A princípio, o público pensou que era apenas uma parte dramática da apresentação. Mas o silêncio prolongado, os olhares de pânico e depois os gritos de horror revelaram a verdade. Ela havia sofrido uma descarga elétrica no palco devido a uma falha técnica. Aos 35 anos, Barbara Weldens faleceu quando sua carreira mal começava a florescer. Sua morte foi um grande choque para a cena musical francesa e europeia, não apenas pela sua precocidade, mas também porque levou um talento brilhante e promissor. O público se lembra para sempre da imagem de Bárbara, descalça e com uma voz ardente, que agora se tornou um símbolo da fragilidade da vida do artista. Assim, Jackie Wilson desabou no meio do canto, Leslie Harvey perdeu a vida por uma descarga elétrica, Atsushi Sakurai deixou seu público com uma dor inesperada, Mark Sandman deixou de bater seu coração no meio da melodia, Papa Wemba desabou para a surpresa de todo o continente, e Barbara Weldens, uma jovem estrela, morreu quando sua carreira mal florescia. 7 histórias, 7 tragédias, mas também uma prova do ardente amor pela arte. Eles viveram e morreram com a música, deixando momentos inesquecíveis. Embora as luzes tenham se apagado, seu impacto ressoa eternamente nos corações dos fãs.